E se você ler o livro do profeta Jonas, até aconselho você a ler em casa o livro do profeta Jonas, são poucos capítulos. É impressionante como Deus começa a falar da história de Jonas e como que Deus encerra o livro do profeta Jonas. Deus encerra falando com Jonas. É como se Deus estivesse dizendo: isso que aconteceu com Jonas pode acontecer com qualquer um de vocês. Independente de ser profeta, independente de ser pastor, independente de ser empresário, independente de ser uma pessoa do povo, independente de quem você é, isso que aconteceu com Jonas pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Provérbios 4:23 para você. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você não se der conta do ponto cego, seu coração pode ser atingido. Seu coração pode ser atingido. Por isso você tem que cuidar do ponto cego. Teve um dos carros que eu tive, que a coluna da frente e a coluna do meio era tão grande, que eu tinha que olhar 2 vezes, para ver se não estava vindo o carro. Por causa do ponto cego. Por causa do ponto cego, muitos perderam a vida. Por causa do ponto cego, muitas coisas acontecem. Tem coisas que acontecem bem debaixo do seu nariz e você não vê. Às vezes há um ponto cego no casamento. Pode haver um distanciamento de você com o seu líder. Porque seu líder viu alguma coisa em você, ou você viu alguma coisa no seu líder, e você simplesmente se afastou. Um ponto cego. O ponto cego é aquele que nós não enxergamos, mas que nós sentimos. E é isso que Deus vai falar conosco hoje aqui. A importância de nós guardarmos o nosso coração e não deixarmos com que os pontos cegos da vida venham causar acidentes em nós ou através de nós. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, pagou a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, um profeta que ouvia a Deus, mas um profeta que também não observou o ponto cego. Porque como ele ouvia muito a Deus, ele deixou de obedecer a Deus. Ele deixou de servir a Deus os mínimos detalhes, porque Deus continuou falando com ele. E todos nós conhecemos a história. Ele entrou numa embarcação, houve uma tempestade, colocaram ele para alto mar, um grande peixe o engoliu, depois ele foi vomitado na terra. E eu acredito em tudo que a palavra de Deus diz, e como eu digo, se a Bíblia tivesse dito que Jonas teria jantado o grande peixe, eu ia ter acreditado, porque tudo que está escrito na palavra funciona para a vida da gente. E esses pontos cegos são lugares que nós permitimos não ser mudados, áreas que você não permitirá que sua fé toque, onde sua fé não está penetrando, onde você não vê isso. E Jonas não viu que apesar dele ouvir a Deus, seu coração já não estava pronto em obedecê-lo como antes.
O grande problema nosso é não nos darmos conta que estamos distanciados de Deus, ou não nos darmos conta que alguns problemas estão acontecendo no nosso quintal. É deixarmos as coisas acontecerem, e o fato de chorarmos a adoração, o fato de nos emocionarmos com a palavra, de estarmos envolvidos em ambientes bons, ambientes saudáveis, nos esquecemos de como está o nosso coração. Nos esquecemos de como está a nossa relação com Deus. Não tente substituir o fato de você servir a Deus pelo fato de Deus estar se agradando de você. Porque às vezes estamos servindo, mas não significa que Deus esteja totalmente conosco. E nós temos que ter essa sensibilidade de ir ao Espírito Santo e estar abertos para ouvir uma correção. Porque às vezes não estamos nem abertos para isso. Pensamos que fazemos as coisas certas, que não há erro em nós, não há falha. Nós falhamos inclusive no nosso discernimento com as pessoas. Porque estamos tão acostumados, sabe, a acreditar em tudo. E acabamos falhando em nossa sensibilidade, em nosso instinto, em nosso discernimento. Vingança, raiva, mágoa, criam pontos cegos. Porque ela desvia você, muitas vezes, do seu destino. E você nem se dá conta. Não, me afastei do fulano por causa disso. Não vou mais lá na casa por causa daquilo. E esses pontos cegos, eles podem nos pegar pela mão e nos tirar do destino que Deus tem para a nossa vida. Porque sem nos darmos conta, podemos estar nos afastando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você olha para as circunstâncias, você olha para os problemas financeiros, e você sai de uma direção que Deus te deu. É por isso que a palavra que Deus te deu, é essa palavra que tem que ser norte para você. O que tem que prevalecer na sua vida é a palavra que Deus te deu. Não é as circunstâncias, não são as pessoas. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. No entanto, não podemos deixar com que nada, nenhum ponto cego, comece a nos tirar do propósito divino. Um problema dentro da igreja pode tirar você do destino da igreja. Mas pior do que isso, pode tirar você do seu próprio destino. Um problema no teu trabalho pode ter tirado o destino do teu trabalho, mas ter tirado também do destino de Deus para a sua vida. Nós estamos acostumados hoje a, se não deu certo aqui, vamos lá para o outro lado. Se não deu certo lá, vamos fazer tal coisa. Tá, mas o que Deus está falando? O que Deus está direcionando? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Não queira ficar perdido na vida. Não queira ficar sem direção. Diga para a pessoa que está ao seu lado: lugares onde deve haver amor, mas há ódio. Como talvez o teu coração. Aonde deveria haver amor, há ódio. Onde deveria haver amor, há ciúme, há inveja, há ressentimento. São os pontos cegos que, pelo fato de nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas divinas, é como se justificássemos atitudes internas ou carnais, erradas, de dentro de nós. Sabe, eu não vou ter um lugar melhor do que o seu no céu, se
eu estiver fazendo o que é bom para você, mas eu não estiver agradando a Deus? Porque às vezes eu posso ser bom para você, mas se eu não for bom diante de Deus, eu estou apenas me enganando, é o ponto cego. E a minha pergunta para você é: o que está em seu ponto cego hoje? A razão pela qual eu tenho que ser misericordioso é porque eu recebi misericórdia. Toda vez que eu quero ser um juiz ou um advogado, eu me lembro que Deus teve misericórdia de mim. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, vocês serão julgados. É o que a Bíblia diz. Só que às vezes nós vemos as pessoas julgando, criticando, falando que não sabem. E eu quero que você diga uma coisa para a pessoa que está ao seu lado: cuidado para não se colocar em uma cadeira que não pertence a você. Sabe qual que é a coisa mais perigosa? A coisa mais perigosa é nós tentarmos fazer o trabalho de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu quero julgar. Eu tenho visto muitas vezes pessoas dentro da igreja que gostam muito de julgar os outros, gostam muito de criticar os outros, de dizer o que os outros têm que fazer ou não. E eu quero dizer que isso é pecado. Talvez você diga que não, isso não é pecado, profeta. Eu sou um advogado de Deus, eu sou um juiz de Deus. Que eu saiba, só existe um juiz de toda a terra e um advogado, Jesus Cristo justo. Por que as pessoas não se portam com a vida delas e tem que ficar olhando para a vida dos outros?